Muito bem, vamos começar o nosso debate dessa terça-feira, o debate político aqui no Jornal da Mix com Adolfo Padilha e também Fernando Gessi. A gente começa com o destaque dos nossos comentaristas convidados. Vamos lá. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os amigos da Mix FM, um grande abraço a todos vocês. Olha, esse final de semana eu acompanhei algumas notícias ali da guerra da Ucrânia, que não acabou não, tá? A guerra continua e com alguns novos desdobramentos, com envio de armas pesadas pelos Estados Unidos ali à Ucrânia. E o nosso amigo Putin parece que tem aí alguns agravantes de saúde, mas ele questionou muito esse tipo de envio de equipamento bélico para a Ucrânia. Ele deveria criticar também o míssil que ele meteu no meio de uma escola lá na região de Donbass, onde estava servindo de abrigo para muitas crianças. Isso aquele cretino não vê, né? Então ele só sabe questionar quando a ação vem do outro lado. Agora, quando a ação é dele, né, ali matando e acabando com a raça do ucraniano, ele não fala nada. Então eu mantenho aqui a minha completa indignação a esse imbecil que insiste nessa guerra inútil. Não, eu acho engraçado a forma que o Gessi coloca sobre isso, porque eu defendo, para mim, Putin é tudo isso que o Gessi falou. Mas eu defendo que não é só o Putin. Para mim, a guerra é um interesse econômico. Está mais evidente agora, justificando a guerra, voltar ao uso das usinas de carvão, tanto na Alemanha, na Europa, como nos Estados Unidos. Se eu não me engano, a Alemanha destruiu uma mata aí de não sei quantos mil anos de preservação, justificando que precisa produzir carvão. Mas não foi agora, né? Foi ao longo de anos. Então, aí. Quer dizer, significa o quê? É a guerra econômica. É tipo assim, sabe? Infelizmente, né? O Putin, você topa fazer a loucura? Eu topo, porque ele é tudo isso que você acabou de falar. E ele tá fazendo a loucura e todo mundo, e os poderosos estão querendo ver só dinheiro nisso e se dane na cabeça de quem tá caindo a bomba. Infelizmente, Maverick só existe no cinema, né? Top Gun só existe no cinema. Esses heróis a gente só tem no cinema. Mas o que eu penso da guerra é isso, é um interesse econômico. Mas um abraço aqui pro Zé Clóvis, que tem nos ouvido bastante. E também pro Heber Boscoli, lá da Boscoli Funelaria. E o meu destaque é dizer o seguinte: eu estava lendo uma matéria ontem, não vou usar aqui o termo matéria isenta, porque quem vai me ouvir é do contra, vai dizer que não. Mas acredite se quiser, em nenhuma plataforma digital, em nenhum levantamento de tecnologia, o presidente Lula ou o candidato ex-presidiário Lula lidera nas pesquisas. Em nenhuma, nem nas plataformas de esquerda, quando elas colocam as pesquisas à disposição dos seus usuários, é 3 contra 1. E a gente que fica assistindo esse circo de pesquisas aí todo dia agora, mostrando pesquisa. E interessante, percebam vocês, cada vez o Bolsonaro mais perto. É uma narrativa que, se o Eudes aqui lembrar, desde setembro do ano passado, tem vídeo meu gravado aí, eu falava que isso ia ocorrer e está ocorrendo. Não porque eu sei tudo, não. É porque a gente acompanha a política, a gente já viveu política nos bastidores e a gente sabe como é que é feita a sacanagem. E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, encaminhou à PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o depoimento que o deputado federal Daniel Silveira concedeu à Polícia Federal. O congressista foi mais uma vez multado em 18 de maio por descumprir uma decisão judicial ao não usar a tornozeleira eletrônica. Agora a PGR tem 15 dias para se manifestar sobre o caso. Vamos lá então com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Fernando Gessi. Como é que fica a situação aí do deputado? Eu fico imaginando até quando essa novela irá. Por quê? Se só somarmos todas as multas que esse cara já recebeu ali do STF, acho que já passou de R$1 milhão, eu acho. Tem essa leve impressão. Agora, o que me deixa muito triste é que esse parlamentar, ele tinha tudo na mão para fazer o trabalho, lógico, que ele vem fazendo de uma maneira um pouco eficiente, melhor, né? De uma maneira melhor, digamos assim. Ele tinha o microfone na mão, ele tinha a tribuna na mão, ele tinha caneta na mão, mas infelizmente ele partiu para um lado meio complicado. E não tem como defender uma pessoa que quer explodir o STF, que quer invadir o Congresso, que quer decretar o AI-5, até por questões complicadas, porque se ele decreta o AI-5, o primeiro a perder o mandato é ele. Eu não sei se avisaram isso, né, aquela pessoa. E ele fica com essa postura. O presidente deu uma declaração essa semana, inclusive,
que conhecia muito pouco ele, não queria se envolver com o caso dele. E eu acho que até o presidente, nesse ponto, teve bom senso mesmo, porque se ele começar a se alinhar a uma situação dessa, de uma pessoa que não consegue respeitar nada, não consegue cumprir nada, não consegue entender que o discurso que ele estava fazendo era um discurso muito complicado para um parlamentar, fica complicado mesmo. Então, nesse ponto, eu também concordaria com o presidente e me afastaria da pessoa, que isso aí é ruim para a imagem de qualquer um que se alinhe ali junto a esse deputado. E vai chegar uma hora que ele vai ter que prestar uma satisfação. Para a sociedade, isso ele já prestou. Por quê? O próprio a isenção lá que o presidente deu para ele não compete, não cabe às questões eleitorais, ou seja, até antemão ele está inelegível por 8 anos. E eu espero que essa situação se resolva, né? Mas eu acredito que ele vai ficar empurrando esse problema até sabe lá Deus quando. O induto é geral, ele pode sim disputar as eleições. Maior bomba do que um cara ir no microfone emocionado e dar a opinião dele, que vai jogar bomba no STF, que vai convocar o AI-5. Maior bomba do que essa, que não passa de um discurso, de uma opinião, e crime de opinião não existe no Brasil. Maior bomba do que essa, eu diria pro Jesse, e me deixa assustado, porque não fala nada sobre isso, é ver um ministro do STF usando a bomba da toga, usando a bomba de um poder que extrapola o que diz a nossa Constituição Federal. Isso não assusta? Isso não dá medo? Isso não faz estremecer a base democrática desse país, no seu ponto de vista, ou no ponto de vista daqueles que vê no Daniel um perigo para a democracia? O perigo para a nossa democracia está em não respeitar a linha entre os poderes. Os 3 poderes que são o alicerce da nossa democracia. O perigo está em você ver um juiz ativista, um ministro ativista na Suprema Corte, extrapolando o seu dever e o seu poder de definir e fazer as coisas. Atrás do quê? Atrás de uma narrativa política, de um opositor pessoal, usando o poder que lhe cabe, o seu cargo, porque o STF está acima dessas pessoas. A Suprema Corte, no que ela nos representa, ela está acima dos 11 ministros que nós temos lá. Só que boa parte desses 11 ministros estão fazendo com que a população brasileira não acredite mais no STF. E isso sim é colocar a nossa democracia em risco. Agora, por que a maioria da população é contra o que está acontecendo no STF hoje? Se o poder emana do povo, o povo não é tão imbecil. Se o poder emana do povo, como está na nossa Constituição, o que o povo aclama tem que ser, no mínimo, observado. Então, quem está errado nessa história toda? Daniel Silveira, não concordo da forma com que ele falou, mas ele só falou. O Alexandre de Moraes vem assinando, vem rasgando a Constituição toda semana. O induto do presidente liberou o Daniel Silveira de qualquer coisa. Inclusive, ele está liberado para disputar as eleições, sim. Quem está criando esse questionamento, porque não tem outra alternativa, porque na lei não pontua claramente isso, só diz que o induto libera de todas as penas, é a própria oposição do presidente dentro do STF. Agora vai para a PGR se pronunciar no quê? Ele vai responder que, segundo o induto do presidente, eu fiz direito, meu Deus do céu. Eu vou ter que fazer a faculdade de novo? E olha que eu não estava entre os 10 melhores alunos da minha classe, mas a gente sabe o que a Constituição quer dizer. Então, o perigo para a democracia está quando você começa a perceber que o ativismo político foi para dentro da proposta jurídica do país, da corte que tem que simplesmente cuidar da nossa Constituição Federal. E isso não vem acontecendo. E se cria, então, várias narrativas onde as pessoas vão se comprando, achando realmente que o Daniel Silveira é um perigo para a democracia. O detalhe do Daniel Silveira é quebra de decoro, né, Padilha? Ele teve quebra de decoro, quebra de conduta parlamentar. Esse que é o grande questionamento que está sendo colocado ali. Ele não pode chegar... Opa, desculpa. É que nem ele falou, você não pode... Com o microfone, ele não pode chegar e ameaçar um ministro do STF da forma que ele ameaçava. Isso é quebra... Não tem crime de opinião, não existe crime de opinião. Calma lá, não é crime de opinião. Ele afirmou, é diferente. É diferente. E o que o Fachin está fazendo é simplesmente cumprir
a deliberação legal da pena, né? O Fachin nessa história é o que tem menos culpa. O Fachin e o que o Moraes está fazendo, eu entendo. Eu não entendo você defender. Não, eu não estou defendendo aqui. Eu não entendo você defender a posição. Eu não estou defendendo... Se o Daniel houve falta de decoro, esses ministros estão faltando com a falta de responsabilidade no que eles têm que avaliar e como eles têm que avaliar. Jesse, a nossa Constituição é a carta de tudo. Mas, Padilha, é a base jurídica de um país. Não pode simplesmente ficar definindo por causa de ativismo político. Então, mas ele teve quebra de decoro. O STF foi... O presidente deu um indulto, acabou a história. Tudo bem, mas a questão do... Eu acho que a questão do indulto, nesse caso, é o que será discutido agora. Com certeza será judicializado. Se ele perderá ou não os direitos políticos. Veremos mais pra frente se isso aí acontece ou não. Não dá pra nós fazermos presunção de... Não vamos esquecer que o Barroso aqui deu indulto pra um assassino. Na época do Lula, não foi isso? Sim, mas vai fazer o quê também? O cara voltou pra Itália e foi preso. Então. Entendeu? Então você entende? Mas quem deu indulto foi o Lula. Porque a gente tem que entender. O Lula deu indulto. Desculpe, o Barroso era o advogado de defesa dele. O Barroso não tinha jeito, ia fazer o quê? E o STF não questionou nada, não só o Barroso. O Barroso foi o advogado dele de defesa, que hoje é nosso ministro do STF. Aliás, eu li ontem, também não sei se é verdade agora, o Dias Toffoli disse o seguinte: olha pra onde está caminhando o nosso país, gente. Além do STF achar que agora ele pode ser o executivo sem disputar uma eleição, ontem o Dias Toffoli definiu que quando você passa por uma parada policial, você não é obrigado a parar. E não é crime você romper essa barragem policial e passar. Aí eu pergunto para você, que situação que fica o policial? Porque se você não deve nada, você para. Quem deve não vai parar. E que situação fica esse policial? Então presta muita atenção no que esse pessoal está querendo construir para o nosso Brasil. E olha, em 15 dias, a ex-concessionária Prudente Urbano deve apresentar planilhas e valores que pretende ser ressarcida devido ao contrato de prestação do transporte coletivo reincidido com a cidade de Presidente Prudente. A decisão é do juízo da Vara da Fazenda Pública da cidade, após audiência de conciliação entre a empresa e a prefeitura. É a banana comendo macaco? Pois é, todo mundo sabe que essa empresa foi tirada, né, de Presidente Prudente diante das irregularidades e não cumprimento do contrato. Mas o jus esperneando, como diríamos assim, faz parte da justiça e você pode buscar o seu direito subjetivo. É isso que a empresa deve estar fazendo. Vamos ver com os nossos comentaristas convidados. Eu acho que deveria ser ressarcido aqui a sociedade prudentina, não a empresa. Afinal de contas, tudo que poderia ser feito na época para tentar ajudar a empresa, para tentar viabilizar a empresa na cidade, foi feito. Os pagamentos foram feitos. Agora, o que acontece? A prestação de serviço sempre foi feita de uma qualidade que não tenha nem como mensurarmos aqui. Isso ninguém vê, né? Nós chegamos ao ponto, gente, para quê? Vamos recordar um pouquinho dos problemas que nós tivemos com a empresa anterior. Mudança de horário, mudança de rota, eixo de ônibus voando em plena rua. Tínhamos ali banco de motoristas preso no chassi do ônibus por um pedaço de madeira. Quando chovia, em alguns trajetos que chovia, chegou uma pessoa, postou para mim, mandou inclusive, uma foto dele com guarda-chuva aberto dentro do ônibus. Ou seja, um conjunto de situações totalmente complicadas que, na verdade, resultaram no quê? O que aconteceu? O prefeito Edir Thomas rescindiu o contrato com a empresa, colocou outra no lugar, e a coisa agora irá se arrastar, vamos dizer assim, no âmbito jurídico, até sabe lá Deus quando. Mas é aquele negócio, o serviço era prestado de uma forma totalmente desconforme, a sociedade prudentina pagou muito caro por aquela empresa, e nós apontávamos problemas naquele modelo desde o começo, né? Desde a licitação, onde parecia que a licitação tinha saído da empresa para a prefeitura e não da prefeitura para a empresa. Eu acho que é o que resta, né? Se a gente se colocar no lugar do empresário, ele vai tentar a todo momento provar que ele foi vítima de alguma coisa. E o que o Jesse falou aí, eu endosso tudo. E hoje é um serviço perfeito que a gente tem? Não, em lugar nenhum você vai arrumar um serviço perfeito de transporte público, em lugar nenhum você vai arrumar um serviço, uma prestação perfeita na saúde, que são pontos sensíveis de uma comunidade, né? Mas hoje, o ônibus mais velho, como disse o Major para nós aquele dia aqui, é de 2015. Antes nós tínhamos ônibus aí de 20, 25 anos.
né? Hoje os ônibus têm Wi-Fi, hoje os ônibus têm ar-condicionado. Uma vez ou outra você pega um ônibus que está quente. Ué, a cada quarteirão tem que abrir a porta, um carro de 20 metros de comprimento lotado de gente, não dá para ficar gelado o tempo todo. Veja bem, quando você vai a São Paulo, numa cidade maior, no Rio de Janeiro, ou Santos, ou cidades maiores, nós temos o Cremosão, né? São ônibus conhecidos como Cremosão, por quê? Não são ônibus de linha urbana. Quer dizer, eles são ônibus de linha urbana, mas não são aqueles ônibus que param em todo o quarteirão. São ônibus que eles têm um trajeto urbano com determinadas paradas, então o ar-condicionado fica mais concentrado, fica mais centrado. Não é o caso de Prudente. Você vê um ou outro reclamando, alguns até reclamam, talvez até com alguma autoridade de realmente ter passado algum sufoco, mas a maioria que você vê são as viúvas das eleições passadas. Aqueles que perderam a eleição quer fomentar um assunto que é fácil fomentar. É fácil você fomentar a crítica num posto de saúde, é fácil você fomentar a crítica num transporte público. Por quê? Porque são centros sensíveis de uma administração como um todo, que é uma administração pública, uma prefeitura. Então, eu acho que o empresário, o ex-dono da Prudente Urbano, ele tem que recorrer, é o que resta para ele, é o que sobra para ele. Importante a gente dizer o seguinte, que hoje o transporte público em Presidente Prudente, ele tem um regramento diferente. O Major esteve aqui, explicou para os nossos ouvintes, para o Jesse, para mim, para você. Aliás, o contrato que está sendo utilizado em Prudente hoje está sendo copiado por grandes cidades, que paga-se por quilômetro rodado. Ou seja, como ele disse aqui, se hoje tem um cara lá do lado norte da cidade, só tem ele, a prefeitura faz o ônibus lá buscar, tem que ir lá buscar, não importa se tem 1, tem 2, tem 10, tem 20, entendeu? Não é mais a empresa que decide isso, pelo contrário, a empresa ela tem interesse de rodar mais, porque quanto mais ela roda, mais ela recebe. E aquilo, nesse primeiro contrato emergencial que foi feito, que nós queremos deixar claro aqui, que é uma boa oportunidade, Ildes, aquilo que foi determinado do repasse que fez a prefeitura, dessa subvenção inicial, é descontado da bilhetagem mensal, como o Major nos explicou. Se tem para repassar para a empresa 1 milhão, e ela arrecadou 800 mil, não repassa 1 milhão, repassa 200 mil. Né? E a licitação geral vem agora, acho que acontece daqui 60 dias. Né? Eu acho que vamos falar sobre uma coisa aqui do transporte atual também. O Major disse que não poderia fazer, mas nós podemos. Que é a propaganda, parece que existe, inclusive, né, Adolfo, um aplicativo da empresa, onde você pode acessar esse aplicativo e acompanhar. Não precisa ficar lá 2 horas esperando no posto, né, no ponto de ônibus. Você consegue monitorar que hora que aquele carro vai passar pelo onde você está, ou seu ponto mais próximo da sua casa, e aí melhora. E foi uma coisa que nós cobramos, inclusive, numa das audiências públicas que nós tivemos com a empresa anterior. Eles disseram que iriam fazer. Não fizeram coisa nenhuma. E olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta vai aprovar a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 ou a 2ª dose de reforço para pessoas acima de 50 anos. Muito bem, a vacinação continua, né? Pelo jeito, vamos ter vacinação todo ano. Logo, logo vai entrar aí no calendário do Ministério da Saúde. Vamos lá, comentando esse assunto, Fernando Jesse e Adolfo Padilha. É aquilo que eu já disse outro dia aqui no programa. Tome a vacina quem acha que deve tomar. Se você quer tomar a 15ª dose, a 18ª dose, eu não sou contra quem toma a vacina. Eu só sempre alerto e oriento o seguinte, ouça o seu médico. Também sou obrigado a dizer aqui que tem uns médicos aqui, ou alguns médicos, que eu não sei até que ponto eles estão certos em orientar da forma que eles orientam. Mas eu não vou questionar o médico. Cada um acredita na sua ciência e o médico estudou para isso. Ele pode se equivocar no que ele está falando? Pode, mas não sou eu que vou dizer que ele está se equivocando, é uma opinião. Não vou esquecer nunca que aqui nós tivemos, infelizmente, alguns médicos que fizeram vídeo até falando de trem da morte. Né? O que ganhou com isso eu não sei. O que se beneficiou com isso eu não sei, mas não vou deixar de falar, não. Falou do trem da morte. Coça até a garganta para falar. Mas se um dia quiser provocar e falar, eu falo. Então, eu acho que a vacina é a livre escolha de quem acha que deve tomar, de quem tem alguém que depende da autorização dele para tomar, juntamente com o seu médico. Eu não tomo. Olha, com relação à vacina, é inegável, é uma situação inegável que nós só estamos na situação que nós estamos hoje graças a ela. Nós conseguimos controlar o número de mortes, conseguimos trazermos um número aí, tanto a média móvel de mortes, de pessoas contaminadas, para um patamar que dá para controlar, dá para coordenar isso aí tudo. Ainda temos um grande número, por exemplo, ontem, por exemplo, tivemos mais de 20 e poucas mil
contaminações, mas o número de mortes está bem ali dentro de um valor, vamos dizer assim, aceitável, né? Se é que pode se dizer dessa forma. Então, realmente, a vacina teve a sua função. Quanto a tomar ou não, eu vou tomar, Eudes, tá? E eu acho que o governo está certo nessa colocação, mas não parar com esse negócio de quarta, quinta, sexta, sétima dose. Acho que isso aí não cabe mais. O que cabe é o governo colocar essa vacina dentro do calendário anual de vacinação, principalmente porque nós sabemos que as pessoas com mais idade têm mais propensão a ter os fatores aí, os agravantes da doença, e quem quiser ir, que vá vacinar. Na verdade, ninguém nunca foi obrigado a vacinar. Isso faz parte de uma conscientização particular. Sim, né? Não pode esquecer isso, Jéssica. Não, ninguém foi obrigado. Como não? Teve empresas que determinou. Se o cara não até hoje. Até hoje tem lugares que se o cara não mostrar o negócio vacinal, ele não entra. Vamos ficar no âmbito do governo, tá? Não vamos partir para o âmbito privado, não. Porque senão já vira outra discussão. Vamos ficar no âmbito da liberdade. Agora, hoje, é lógico que a Covid está num patamar mais aceitável. Veja bem, 85% da sociedade, eu acredito até que mais, já foram vacinados. E aí é onde entra aquele detalhe, né? Você tem que ter a liberdade, você escolhe ou não, se você será ou não vacinado. Tudo bem, se você for andar em lugares públicos. Agora, quando você parte aí, que nem você que citou, para a parte privada, né? No momento atual de hoje, você imagina, uma pessoa não vacinada... Teve fóruns, não sei se está valendo ainda, algum advogado está nos ouvindo aqui, pode me mandar uma mensagem. É obrigado ainda. Então, no fórum é obrigado ainda e não é a parte privada, é um absurdo isso. Ué. Então, se você não quer ser-se vacinado, dentro do conceito nosso de nós vivemos em uma sociedade onde o direito da maioria tem que prevalecer em algumas situações, principalmente questões públicas, sobre o direito da minoria... Nós também vamos começar. Não existe. Eu estou falando de responsabilidade social. Não existe Cada isso. pensa onde o direito da maioria quer. tem que sobrepor a direito da minoria, Então nós vamos começar a rasgar a lei. Mas não, peraí. Então nós vamos começar a rasgar a lei, porque se a maioria vota... Não, calma lá. Se isso aí serve para o âmbito legal... Depende da forma que você colocou. Calma lá. Se a maioria decide por um candidato, aí sim, numa eleição. Então. Agora, da forma que você colocou aí, a maioria quer tomar vacina, então a minoria também é obrigada. Mas você imagina a baderna que esse país viraria, rapaz, se nós começarmos a pensar desse jeito. Baderna, lógico. Isso eu concordo com você, não tem dúvida. Mas eu acho que nesse caso aí, Eudes, obrigatoriedade não cabe mais. Eu acho que não tem mais cabimento. Mas vamos tocar. Falando em baderna, eu ia dizer, tá uma certa baderna causada principalmente, vamos deixar pelo STF. Você viu a última agora? O Alexandre de Moraes deu 5 dias para que o Bolsonaro fale sobre as pessoas que moram em rua no Brasil. Mas fala com os governadores que trancou todo mundo. Fala com os prefeitos que fecharam a cidade. Vai falar com o presidente. Fala com os teus amigos que você autorizou a fechar e tomar medidas sem respeitar o Executivo Nacional eleito por 57 milhões de pessoas. Bom, vamos falar o seguinte, então, para encerrar então, Eudes, já que o Padilha falou de besteira, vamos falar aqui então das besteiras que o Lula também disse, né? Para não deixarmos passar esse detalhe, né? O cara simplesmente falou que o sonho dele é que nós tenhamos no Brasil uma China, tá? É uma coisa totalmente absurda e voltou a insistir na regulamentação dos veículos de comunicação. Só na cabeça de um cara como aquele para pensar umas imbecilidades como essa. E o que ele falou da Ucrânia? Mesma coisa. Criticando o Biden, que eu não apoio nada, né? Não tenho nenhuma simpatia pelo presidente americano, que mandou 40 bilhões de dólares, ele achando aquilo um horror. Ele criticou o Biden e criticou o presidente da Ucrânia também. Você viu o presidente dos Estados Unidos mandar 40 bilhões de dólares para a Ucrânia que está em guerra? Onde se viu? E tem louco que ainda fala que apoia esse cara. Não é possível. Valeu, gente. Muito obrigado. Grande abraço para vocês. Voltamos amanhã com uma entrevista. Amanhã vamos ter uma entrevista super importante com o Carlos Henrique Nores Chagas. Ele é o Carlos da Cláudia Presentes, um grande empresário aqui da região de Presidente Prudente. Vai estar numa entrevista super bacana, falando sobre a cidade, sobre os negócios e também sobre política aqui na Mix FM. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Até lá, grande abraço, a gente se fala.